Olá, bom dia para você. Estamos começando mais uma edição do Jornal Argumento. No programa de hoje, eu recebo a presença do deputado federal pelo PT, Rubens Ottoni. Vamos falar sobre a política em Goiás, a política nacional de 2010. Com o Jornal Argumento, recebendo a presença do deputado federal pelo PT, Rubens Ottoni. Deputado, muito obrigado por atender ao nosso convite. Seja bem-vindo e um bom dia. Bom dia, é uma satisfação poder participar com vocês aqui mais uma vez. Deputado, eu falei que antes da entrevista eu disse que eu faria a primeira pergunta para o senhor e eu não posso fugir a essa regra. O senhor está numa situação tão confortável no cenário político, o senhor pode escolher qual candidatura o senhor vai querer. Pode ser vice-governador, pode ser senador e também pode continuar na condição de deputado federal. O senhor já se decidiu por qual delas? Olha, minha definição sempre é a partir de um diálogo dentro do Partido dos Trabalhadores. O PT já definiu o seu rumo nessa eleição, definiu que apoia o candidato do PMDB, o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Neste apoio a Iris, o PT reivindica uma vaga na chapa majoritária, pode ser de vice ou pode ser de senado, dependendo das composições que forem realizadas. Agora, essa discussão de nome ela ainda não foi feita. A tendência que existe é que eu seja candidato a deputado federal, até porque é o que depende só de mim. O restante depende de articulações políticas, de definições internas e também externas. Muitas pessoas não acompanham o trabalho do deputado. Inclusive, é comum chegar ao final do mandato, a pessoa falar assim, olha, meu deputado não fez nada. E muito pelo contrário, às vezes trabalha muito, mas quem acaba levando os louros da fama são os prefeitos. O que Rubens Ottoni fez neste ano de 2009 e de 2010? Olha, nós temos nos preocupado muito, André, de poder cumprir o nosso papel como representante do Estado de Goiás na Câmara dos Deputados. Primeiro, fazendo o trabalho legislativo, que é um trabalho importante, e também o trabalho de representação do nosso Estado e representação dos municípios. No que diz respeito ao trabalho legislativo, nós, desde o início do nosso mandato, do primeiro mandato, nós trabalhamos em temas importantes que acabaram aí garantindo um projeto de lei que o governo federal assimilou e que deu a evasão ao ProUni, e também um outro programa que exitoso e que hoje tem repercussão nacional é o programa do biodiesel. Nós temos trabalhado durante todos esses anos a implementação desses projetos, além de outros acompanhamentos. Eu fiz parte o ano passado da Comissão de Constituição e Justiça, esse ano faço parte da Comissão de Viação e Transportes e também da Comissão de Segurança Pública. Agora, um grande trabalho que eu tenho procurado fazer também, André, é a de representação do Estado de Goiás, ajudando o governo do Estado a resolver seus problemas junto ao governo federal. Um deles é a questão da CELG. Nós temos trabalhado com toda a força nos últimos 2 anos para viabilizar esse entendimento entre o governo estadual, CELG, governo federal e Eletrobras, no sentido de poder recuperar esse patrimônio importante que é a CELG. E também a representação com os municípios. Os nossos municípios, eles têm muita dificuldade de recursos. Tem muita dificuldade de poder tocar o seu dia a dia com recursos próprios. Depende muito de recursos estaduais e depende muito de recursos federais. Recursos estaduais, eles também estão muito difíceis nesse período que nós estamos vivendo em Goiás pelas dificuldades do Estado. Então, a nossa representação em Brasília tem possibilitado que os municípios recebam verbas na área da educação, na área da saúde, na área do transporte, do turismo, segurança pública, ação social, o que tem facilitado ou ajudado um pouco os prefeitos a poderem cumprir os seus compromissos nos municípios. E como é que o senhor vê esse lado, essa venda ou passar essa imagem negativa do legislativo? O senhor mesmo, até mesmo há pouco tempo, eu falei agora há pouco, que os deputados trabalham, conseguem verbas, as verbas chegam para os municípios, os prefeitos e governadores faturam, os deputados ficam aí praticamente sem nenhum reconhecimento. Porém, quando a situação é outra, desvios, desvio de conduta, desvio até financeiro, essas coisas, sobra sempre para o parlamento. Na realidade, esse faz parte do estilo de cada poder. O poder executivo é aquele que executa e é natural que ele tenha uma ligação maior com aquilo que é realizado. O poder legislativo, como ele tem papel de fazer leis e de fazer a ligação de representação, acaba às vezes ficando no segundo plano. Mas tudo tem o seu jeito também de você poder capitalizar a parte positiva também. E eu vejo até, André, que aqui em Goiás nós temos visto o reconhecimento do povo goiano no trabalho da bancada parlamentar, da nossa bancada federal. Não é por acaso, por exemplo, que na última eleição, onde nós tivemos mais de 50% do Congresso Nacional renovado, aqui em Goiás foi menos de 20% da bancada foi renovado. Por quê? Porque houve, digamos assim, o aval
e uma avaliação positiva da população goiana com aqueles parlamentares que estavam desenvolvendo o seu trabalho. Por quê? Porque eu vejo que a bancada federal, nesse caso um trabalho coletivo, tem tido uma visão madura, independente de partido político, independente de diferenças ideológicas. Quando se fala em defender o Estado de Goiás, nós temos trabalhado em conjunto. Com isso, as ações dos deputados têm aparecido de maneira mais positiva também. Agora, são temas polêmicos que estão pautando aí o Congresso Nacional. Vamos falar sobre o primeiro assunto, que é sobre esse reajuste para os aposentados. Fala-se aí, foi aprovado 80%, mas fala-se aí em equiparar para quem ganha mais do que um salário mínimo 100% de reajuste. Como o senhor votou e a opinião do senhor sobre esse assunto? Não, eu votei a favor do reajuste, nós trabalhamos por isso na Câmara. Agora, isso nós já conversamos com as lideranças dos aposentados em todo o país, somos solidários e trabalhamos junto com o senador Paim, toda essa discussão. Agora, as próprias lideranças, elas têm consciência que nós temos que recuperar o tempo perdido. Houve todo um prejuízo para os aposentados porque nós ficamos anos e anos e anos sem nenhum tipo de reajuste. Então, a defasagem foi aumentando a cada ano. Então, agora nós precisamos superar e recuperar isso. Não dá para fazer isso tudo de uma vez. Então, vai ter que ter um ponto de equilíbrio. E aí é que vem a negociação final para que haja um ponto de equilíbrio para garantir que este reajuste, essa recuperação do poder de compra dos aposentados não seja apenas um lance de marketing, mas seja uma coisa perene e que possa se garantir ano após ano até chegar no ponto que é o patamar que nós queremos, que é a valorização e o respeito ao aposentado. Essa discussão pode chegar até a mesa do presidente Lula? Vai chegar com certeza. Se o senhor fosse o presidente, o senhor vetaria o projeto? Não, é isso que eu digo, né? Não vetaria. Eu vejo que nós estamos chegando a um ponto que é preciso, não pode ser 8 ou 80. Nós precisamos ter um ponto de equilíbrio. Nós precisamos garantir o avanço. E para ter avanço, precisa ter flexibilidade. Nós queremos o bem do aposentado e, para isso, as lideranças dos aposentados no país também estão percebendo isso. Nós vamos descobrir uma forma de poder garantir que haja recuperação do seu poder de compra, sem necessariamente exigir que o governo federal faça isso tudo de uma vez. Se for exigir que o governo faça tudo de uma vez, o que pode acontecer? Não ter nada. Então, nós temos que ter um ponto de equilíbrio disso. Outro assunto também que esquenta as discussões sobre o pré-sal. O deputado Ibsen Pinheiro propôs aí que seja dividido, o bolo seja dividido de forma igualitária. A opinião do senhor e o que Goiás, se esse projeto passar, o que Goiás pode ganhar e como vai ficar a bancada de Goiás frente a esse... É importante dizer o seguinte, a legislação anterior, a legislação antiga do nosso país, era uma legislação que dava... Estava na Constituição. Estava na Constituição, que garantia aos estados produtores todo o controle dessa arrecadação. Todo o controle da arrecadação era para os estados produtores. Foi o governo federal, através da propositura apresentada, da aprovação dessa discussão que está no Congresso Nacional, que sinalizou para que os recursos não fossem para os estados produtores apenas. Se nós vamos ter uma riqueza como essa, que é a possibilidade do que vem da produção aí na camada pré-sal, que isso sirva para nós superarmos as nossas desigualdades sociais, as nossas injustiças históricas e possam ser distribuídas para todo o país. É preciso você achar um ponto de equilíbrio. Qual que é o ponto de equilíbrio que eu vejo nessa história? É você garantir que esses recursos não sejam apenas para os estados produtores. Não tem sentido isso. Agora, nós podemos chegar a um ponto onde nós possamos garantir que esses recursos sejam para todos os estados da federação e haja uma parcela extra para os estados produtores. Mas esses estados produtores não estão mal acostumados já com essa parcela grandiosa que é o refeito repassado? Cada um vai ter que se adequar. Eu acho que aí é o ponto de equilíbrio. Por isso que eu vejo que essa emenda do deputado Ibsen Pinheiro, ela foi positiva no debate, porque ela mostrou aos estados produtores o risco que eles estão correndo. Eles podem perder tudo. Agora, se nós chegarmos a uma propositura onde seja distribuído de maneira igualitária para todo o país, como é uma federação, porque o Brasil é uma federação, e possa ter um valor agregado a mais para os estados produtores, eu vejo que já está de bom tamanho.